Olá, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja conosco. Então, irmãos, vamos ler aqui um pouco a Bíblia, no profeta Malaquias, que as palavras do profeta Malaquias tem 3 páginas aqui, tem 4 páginas do profeta Malaquias. Para entender certinho isso aqui, eu tenho que ler as 4 páginas. Eu não posso só pegar Malaquias 3:10 e ter um entendimento só daquele versículo. A Bíblia, às vezes, tem um versículo assim, mas tem 4, 5 páginas para entender todo o texto. Eu vou ler algumas partes aqui e vai dar para a gente entender. Malaquias 1, a partir do versículo 12. Mas vós, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível, e dizeis, eis que aqui canseirá, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor do deserto. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, assim fazeis oferta. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, e promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome será tremendo entre as nações. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca. Jesus está falando aqui, Jesus não tinha vindo ainda. O profeta Malaquias está falando aqui com os sacerdotes, está ali escrito, não sou eu que estou dizendo, está aqui, leia as 4 páginas do profeta Malaquias. Esse mandamento vos toca, ó sacerdotes. Por quê? Eu não sei se o povo levava para os levitas, se os levitas levavam para os sacerdotes, mas quando os animais chegavam lá nos sacerdotes, eu acho que eram os sacerdotes que faziam a troca. Né? O sacerdote ia fazer sacrifício, que ele fazia sacrifício de animal naquele tempo para Deus. O sacerdote ia fazer o sacrifício, ele escolhia o animal que foi roubado, ele escolhia o coxo, que era manco, ou o animal enfermo. Ele escolhia o animal doente para fazer sacrifício para o Senhor, e os animais bons ele ficava para ele. Malaquias, aqui as 4 páginas, está anunciando a vinda de Jesus. E o profeta está avisando, pare com isso, façam uma coisa certa, porque vocês estão roubando a Deus, os sacerdotes. Vamos para a outra página agora aqui, que é Malaquias 3. Olha o que diz aqui o título de Malaquias 3, irmãos. Olha o que diz o título de Malaquias 3 aqui, ó. Olha aqui, ó. O anúncio da vinda do Senhor predito pelo anjo. Então, todas as 4 páginas de Malaquias, exortando os sacerdotes e dizendo para eles que parem de fazer a coisa errada, porque eles estão roubando a Deus. Vamos ler mais uma partezinha aqui, ó. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem substituirá quando ele aparecer? Eu vou pular e vou aqui no Malaquias 3, do versículo 5. Chegar-me-ei a vós para juízo, uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, os que adulteram, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Olha só o que eles faziam aqui. O jornaleiro, naquela época, era aquela pessoa que trabalhava todo dia, trabalhava por diária. Ele trabalhava o dia todo, no fim do dia ele recebia uma diária. Pois eles estavam enganando até essas pessoas, eles contratavam a pessoa para trabalhar e chegava no fim do dia e não pagavam. É a Bíblia que está dizendo. E olha aqui, mais em frente, ó. E pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo era para ser dividido entre o levita, que no caso seria o pastor agora, que eram os representantes de Deus, para o levita levar para o templo, para o sacerdote, e uma parte ia para a viúva, outra parte ia para o estrangeiro e outra parte para o órfão. Isso era o dízimo, era para alimentar aquelas pessoas que precisavam. E agora eu te pergunto, vai pedir um dinheiro lá para esses falsos pastores lá que estão podres de rico para pagar uma luz, será que ele vai te dar? Eles estão defraudando. O que está acontecendo agora é a mesma coisa que acontecia antes. Essa é a verdade que tu foi levantado para dizer, para explicar, essa é a verdade. Antes tu não sabia, porque tu nunca leu as outras páginas de Malaquias, tu só leu Malaquias 3:10, né? Agora tu sabe. E vamos mais além aqui, né? E
Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência divina. E aí, no versículo que todo mundo conhece, em Malaquias 3,10, está dizendo que não devemos roubar a Deus. E quando é que roubamos a Deus? Quando não dizimamos da maneira certa. Aí inverteram, dizendo que o povo é que está roubando a Deus. Não! Quem está roubando a Deus são os falsos pastores. E quem estava roubando a Deus lá naquela época era a tribo dos levitas, que era responsável por pegar os dízimos e levar para o templo, e os sacerdotes que não devolviam para o povo. Assim eles estavam roubando a Deus. Quando diz roubar a Deus, é quando eles pegavam os alimentos, eles pegavam fruto do campo, não tem nada a ver com dinheiro, é o que a Bíblia está dizendo aqui, e em vez de alimentar as pessoas, eles não estavam alimentando. O profeta Malaquias está exortando eles. Malaquias é o último profeta que veio aqui na Bíblia antes de Jesus, e não adiantou nada. Deus mandou um monte de profeta para avisar eles e não adiantou nada, como está acontecendo hoje em dia. Aí não adiantou o profeta Malaquias avisar, veio Jesus. Veio Jesus fazendo o quê? Pregando o amor, pregando a bondade, né? Pregando um novo testamento. Irmãos, leiam as 4 páginas de Malaquias. Tá tudo errado aí, tá tudo errado, esses falsos pastores aí deturbando a palavra de Deus, transformando Jesus Cristo em político, transformando Jesus Cristo em banco. Não é assim, irmãos, né? Arrependam-se, raça de víboras. Jesus Cristo está voltando e cedo chegará a sua sentença, mas ainda dá tempo de você salvar a sua alma. Pare com isso, pregue o verdadeiro evangelho, pregue exatamente a verdade sobre o que o profeta Malaquias estava fazendo. Ele estava anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja conosco.